Então, boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita João Batista. É com muita alegria e carinho que aqui nos encontramos e é sempre muito bom receber cada um de vocês. Sintam-se abraçados e acolhidos pela misericórdia divina, pelos falange de espíritos que atuam nesta casa com tanto carinho e dedicação para que cada um de nós possa sair daqui melhor do que nós chegamos. Então, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a fé humana e a fé divina, mas antes eu vou fazer uma recomendação a vocês. Aqueles que tiverem com celular, por favor, mantenham em modo silencioso ou, se possível, desligado, porque isso acaba tirando a nossa atenção, atrapalhando a nossa concentração naquilo que está sendo falado. E a casa trabalha com energias, a espiritualidade utiliza dessas energias para o nosso tratamento. E todas essas ondas que são emitidas pelos aparelhos, por todas essas aparelhagens, já acabam interferindo também nesse processo. Então, não é só para que a gente não se desligue daquilo que a gente vai estar falando e conversando, mas é também para a gente contribuir, de alguma forma, para manter a ambiência equilibrada, fraterna, pacificada e não interferir nesse processo. Então, isso também é muito importante. A gente também tem essa responsabilidade, porque a gente está trabalhando com essas energias. Essas energias são movimentadas, são modificadas para atender às nossas necessidades. E esses aparelhos acabam interferindo. Então, é muito bom que a gente também tenha essa consciência, porque aí a gente já vai fazendo a nossa parte. Também tem um outro problema, que aí quando a gente não desliga e o telefone começa a vibrar e está lá na sala de tratamento, aí pisca, lá tem menos luz, isso começa a tirar a nossa atenção, porque a gente fica, quem está ligando, o que está acontecendo, puxa, eu estou aqui, aí a gente já bloqueou aquele benefício que a gente estava recebendo. Por quê? A gente se desconcentrou. Porque quando a gente chega lá, quais são as recomendações? Pense em Jesus, faça suas orações. E aí, nesse momento que o nosso telefone está vibrando, está emitindo um som, um barulho, uma luz, a gente acaba se dispersando. E aí, aquele benefício não é retido pelos nossos corações. Passam por nós, mas o que é retido? O que fica? Então, é nesse sentido também que a gente faz essa recomendação. Bom, mas vamos lá. Fé humana e fé divina. Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, e o item é o 12. E quando a gente fala em fé, o que vem à cabeça de todos nós? É a fé no sentido religioso. Esse é o conceito de fé mais comum para todos nós. Então, o conjunto de crenças e dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Não é assim? Qual é a fé que você professa? Eu sou espírita, eu sou católica, eu sou umbandista, eu sou... E por aí vai, no evangélico, e a gente faz isso, a gente associa a fé, apenas a esse aspecto religioso. Mas será que é só esse aspecto que existe da fé? Esse é o mais comum e nos chama a atenção, mas existem outros aspectos tão importantes e que às vezes a gente não se dá conta. De repente a gente até chama de outra coisa, mas a gente não atribui isso à fé. E é o que a gente vai ver hoje. A fé, além do aspecto religioso, ela possui também um caráter divino e humano. E isso vai fazer toda a diferença. Quando a gente for falando, a gente vai conseguir fazer essa associação, que muitas das vezes a gente não percebe. E aí, nesse capítulo lá 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, se vocês puderem pegar, e para se aprofundar e consolidar essas informações, será muito interessante, tá? Vamos lá. Num sentido amplo, podemos definir a fé como a crença que temos ou que depositamos em alguma coisa ou em alguém.
E quando esse sentimento é verdadeiro, é genuíno, ele se manifesta de uma forma espontânea, natural, através das nossas ações, das nossas palavras e em todas as situações das nossas vidas. Olha que interessante. Quando temos efetivamente esta fé, ela é professada, ela é entendida, ela é percebida em todas as nossas ações. Não é a fé que aparece quando eu estou com problema e dificuldade. Não é a fé que se apresenta quando alguém vem nos procurar e a gente tenta dar um conselho. Não, é a fé que em todos os nossos gestos, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, ela se reflete, ela se propaga, ela é percebida. Por quê? Porque ela já faz parte efetivamente de nós. Não é algo intermitente. Agora eu tenho fé, eu acredito, minha vida está dando tudo certo, não é fácil. E quando vem o problema e a dificuldade? Onde está a nossa fé? Será que ela se professa? Será que ela se propaga? Será que ela se mostra em todos os gestos, em todas as atitudes, em todos os pensamentos que eu emito? Essa é uma reflexão, é um questionamento que a gente precisa se fazer. Porque é muito fácil a gente achar que acredita que quando está dando tudo certo. Mas, quando nós somos chamados a testar esta fé, quando estamos passando pela provação, quando estamos passando pela dificuldade, é que a gente também demonstra essa fé. Mas será que ela está dentro de nós? Ou a gente ainda está culpando a vida, o outro e, sobretudo, a Deus? Por que, Deus, estou passando por esse problema, essa dificuldade? Por que esta doença? Por que esta situação? Por que este problema? Será que quando eu questiono desta forma, quando eu ajo dessa forma, eu estou demonstrando a minha fé ou a minha falta de fé? Percebemos? E que muitas das vezes a gente continua fazendo isso. Então, esta fé ainda não está sendo efetivamente fortalecida ou desenvolvida em nós. Ela ainda está intermitente. A gente tem hora que acredita, tem hora que a gente tem a plena certeza. Em determinados momentos parece que a gente se distancia dessa certeza e a gente deixa de acreditar. E aí, quando a gente deixa de acreditar, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta da espiritualidade superior. E quais são os irmãos que vão estar ao nosso lado? Aqueles que querem ver a nossa derrocada, aqueles que querem influenciar para o mal, aqueles que ainda o ignoram, o bem, e estão dedicando a sua vida ainda para o mal. Então, quando a gente é fortalecido nesta fé, não tem nada que consiga interferir neste processo. E por isso a gente precisa cuidar. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Em diversos momentos da passagem de Jesus pela terra, onde o mesmo Rabi menciona, exemplificando, ressaltando a importância da fé. Lá em Mateus, no capítulo 17, encontramos o seguinte: Jesus, logo depois de curar uma criança que seus discípulos não conseguiram curar, ou seja, essa criança com um problema foi apresentada aos seus discípulos, que estavam ali e que falavam, conduziam, trabalhavam em nome de Jesus também, porque eles estavam sendo capacitados para aquilo. Mas eles não conseguiram curar. E aí levam a criança até Jesus. E Jesus, antes de curá-la, diz o motivo por que eles não terem conseguido fazê-lo. É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, diriam para esta montanha: transporta-te daqui
para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esta é uma passagem conhecida, não é verdade? A gente já ouviu isso em algum lugar. Mas o contexto, né, em que ela está inserido é um pouco maior. Então, quando fala da menina que é apresentada, que Jesus cura, e explica por quê, né, os discípulos não conseguiram curá-la. Por causa de vossa pouca fé. E a nossa fé? Ela é pouca? Ele disse, continua aqui, que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, é uma das menores sementes existentes. Não é isso? Então, Jesus não está falando que a gente precisa ter uma fé plena, uma fé bem desenvolvida, uma fé inabalável. Não, gente. Ele está falando que a gente pode ter uma fé pequena, mas se a gente acredita, nada vos seria impossível. Será que temos essa fé pequena, ou nem a fé pequena a gente está conseguindo desenvolver, ter, demonstrar? A gente precisa acreditar, então, em nós. Porque Ele nos disse ser capaz, que nós poderíamos fazer. E se nos dizemos cristãos, ou seja, seguidores do Cristo, podemos também nos considerar discípulos dele? Sim ou não? Sim. E se for nos apresentado uma criança com problema, com dificuldade, e se nós nos lembrar agora do problema e da dificuldade que estamos enfrentando, o que está faltando para a gente suplantar esse problema, essa dificuldade? Se for do nosso merecimento e da vontade do Pai, a gente consegue. Porque muitos desses processos nós precisamos passar a fim de nos melhorar. Sair da condição inferior que nos encontramos e venhamos, né, a ser espíritos melhores. Então não é o fato de estarmos nesta casa, nesta religião, ou nesta doutrina, ou em qualquer outra, que vai nos imunizar daquilo que nós precisamos passar, a fim de que venhamos a aprender, a sair da nossa zona de conforto, enquanto espíritos imperfeitos que ainda somos, para alcançar espíritos melhorados, transformados, regenerados, que precisamos. Porque a gente precisa evoluir nessa escala evolutiva existente, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas o objetivo final de todos nós é chegarmos à perfeição relativa. Mas enquanto estivermos amarrados ao materialismo, a tudo aquilo que nos prende a essa inferioridade, estamos estacionados dentro deste processo evolutivo. E aí, meus irmãos, o convite primeiro que nos chega é de amor. Venha, meu irmão, se melhore, vamos buscar transformar-se, vamos à casa espírita, vamos fazer um trabalho, vamos auxiliar uma comunidade, vamos, enfim, arregaçar as mangas e fazer um trabalho em favor do próximo. Aí a gente está se desculpando, deixando para depois, empurrando com a barriga. E aí, meus irmãos, quando a gente não atende ao convite do amor, qual o convite que chega? Essa todo mundo conhece. Porque aí a gente não vai ter que ter desculpas. A dor vai nos fazer movimentar para sair daquela condição de dor. Não é assim? E quantos de nós ainda assim não conseguem se conscientizar? Ao invés de se transformar, de modificar, utiliza aquela dor como uma bengala para manipular aqueles que estão ao redor,
para chamar para si uma atenção e um carinho, como se todos ali estivessem plenamente apenas para servi-lo. São nessas questões que a gente precisa entender, porque a gente acaba confundindo todo este processo. As dores, os problemas e as dificuldades estão aí para trazer um aprendizado para cada um de nós. Mas enquanto a gente não se conscientizar disso, essa dor será em vão. E precisará passar por uma outra dor, por um outro problema, até que a gente desperte. Então, o que a gente pode fazer de melhor dentro da condição que nos encontramos? Será que eu não posso ser um bom esposo, uma boa esposa, um filho melhor? É neste momento que a gente começa a se depurar. E a família está ali para nos apoiar neste processo, não para ser escravo dessas situações. E às vezes a gente confunde muito isso. Então vamos avançar um pouquinho. E isso acontece quando? A partir do momento que retiramos as montanhas que estão a nos impedir a caminhada, a prática do bem e a nossa melhora e a transformação moral. Que montanhas são essas, meus irmãos? As montanhas de problemas, de dificuldades, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, disso tudo que ainda está nos impedindo de avançar. São essas montanhas a que ele se referiu. Não são as montanhas físicas que tem aqui ao nosso redor, e são tão lindas, eu não sei se vocês já repararam, mas são tão lindas. Mas as montanhas de problemas e dificuldades que se apresentam para cada um de nós. Quando a gente tem fé, a gente consegue suplantar essas montanhas, a gente consegue retirá-las do nosso caminho. Mas isso acontece quando acreditamos que somos capazes. E é justamente aí que se encontra a nossa dificuldade. Porque no primeiro problema, no primeiro obstáculo, a gente está fazendo o quê? Desistindo, desanimando, chorando, né? E aí? Mas será que é essa postura que a gente tem que ter diante da vida? Será que é só reclamar? Reclamando muda alguma coisa? Chorando muda alguma coisa? Se revoltando muda alguma coisa? Muitas das vezes piora, porque a gente se infla de raiva, né, e a gente tenta descontar essa raiva no outro, que não tem culpa desse processo. Somos nós que estamos atraindo para as nossas vidas esses problemas, essas dificuldades, com as escolhas que nós fazemos diariamente. Se somos nós, por que responsabilizar o outro? A culpa é de quem? Nossa. Enquanto a gente não se conscientiza disso, a gente não amadurece, a gente não cresce e a gente não entende que é capaz. Então percebemos, essa conscientização é fundamental para tirar a gente da inércia, da nossa zona de conforto. Porque às vezes a gente já se acostuma até com a dor. Ah, mas essa dor aqui eu já entendo, já sei como eu faço para amenizar, o que eu faço, daqui a pouco ela passa. Mas será que a gente está aqui para se acostumar com o pior? A gente precisa se movimentar, meus irmãos. Nós fomos criados para a felicidade, para a perfeição, como eu falei anteriormente. Então, por que se contentar com um pouco? Com aquilo que ainda está trazendo dor e sofrimento para nós? Já passou esta época. Então, agora é a hora dessa conscientização para a gente fazer essa mudança. Vós sois deuses. Já acreditamos? Ou ainda não? Não foi isso que Jesus afirmou? Deuses em que sentido?
para que a fé, além de expressar nossa relação com Deus, né, aquele sentido religioso que a gente falou, ela também expressa o nosso sentimento em relação às razões da vida. O sentimento inato, cujo germe dormita dentro de cada um de nós e que fazemos despertar e crescer através da nossa vontade. A essência divina dormita em cada um de nós. E por que a gente não utiliza ou não põe essa essência divina em ação a nosso favor? Em ação a favor daqueles que estão ao nosso redor? A gente precisa se elevar para que essa essência desperte. Enquanto a gente vive na obscuridade, enquanto a gente continua reforçando o material, enquanto a gente está iludido, né, com as vicissitudes da vida, a gente não consegue perceber essa essência divina, nem em nós, e muito menos no outro. Como vamos reconhecer o outro como um irmão? Quando a gente entender que este outro também é parte desta essência divina. Ele também é um Deus nesse sentido. Mas se a gente não está reconhecendo esse aspecto em nós, será que a gente vai conseguir reconhecer no outro? E olha só, né, um outro dentro da própria família, e quem dirá num outro que a gente não conhece? Mas não somos todos filhos de Deus? Somos ou não somos? Mas a gente ainda continua com aquele pensamento egoísta. A gente acredita que nós somos, mas o outro é tão merecedor quanto nós. E é esse amadurecimento que a gente precisa ter para a gente sair dessa concha egocêntrica que só nos faz olhar para o nosso umbigo e acreditar que somos nós só os merecedores desta ou daquela benesse, desta ou daquela deferência. E quando a gente desperta, sai desta concha, a gente consegue perceber que somos todos iguais. Então não há aqueles que merecem mais do que o outro. Todos merecem de maneira igual. Mas, Alain, por que uns têm tantos e outros têm pouco dentro desse aspecto? Porque fomos criados em momentos diferentes. Temos necessidades diferentes. Passamos por experiências diferentes. Trazemos uma bagagem espiritual diferente. Então, as nossas necessidades naturalmente são diferentes. Mas o fato de ser diferente não tira de nós a oportunidade de auxiliar quando pudermos. Lembra da recomendação de Jesus? Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Não é tão bom quando alguém vem ao nosso encontro, quando a gente está com uma dor, com um problema, com uma dificuldade, e de alguma forma nos auxilia? É ou não é bom, gente? E nós? Já estamos fazendo o mesmo movimento em favor do outro? Ou ainda temos resistência? Ah, mas eu não conheço. Puxa, mas aquele fulano, Percebemos? Enquanto agirmos assim, não vamos atrair o bem para nós. Porque aí uma outra recomendação de outro espírito também que passou aqui, deixou tanto legado, né? É dando o que se recebe. Mas o que a gente está ofertando? A nossa dúvida, a nossa desconfiança, o nosso desprezo, a nossa indiferença? O que a gente vai receber? A dúvida, a insegurança, o desprezo, a indiferença. Porque quando vier a nossa dor, não encontraremos alguém que virá ao nosso encontro também para fazer esse trabalho.
Percebemos? E aí que a gente começa a utilizar essas leis naturais ao nosso favor. Agora a gente já tem esse conhecimento. Então por que ainda estamos de braços cruzados? Então por que ainda não estamos nos movimentando nesse sentido? Se eu sou capaz de ajudar, nesta ou naquela situação que se mostrou, é porque eu tenho todas as condições. Alain, mas eu não tenho os recursos necessários. Será que é só o financeiro que a gente ajuda? Ninguém é tão pobre que não tenha algo a dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Já ouviram isso? Percebemos? Às vezes a gente não pode contribuir com material, porque está difícil para todo mundo, ou não da maneira como nós imaginávamos. Mas será que a gente não pode ofertar uma palavra amiga, um abraço, a disponibilidade, o tempo, o carinho, a compaixão? Meu amigo, não tenho como te ajudar na sua necessidade, mas eu estou aqui para te ouvir. Desabafe, tire isso do seu coração. De repente, ofertando um sorriso, dando um abraço, um aperto de mão, e esse irmão ganhará uma força, uma energia, que é capaz de curar a criança, como Jesus falou. Lembra? Não precisamos ser médios e estar atuando na casa espírita para pacificar, para auxiliar, para curar, não. A mãe, quando vê uma criança chorando e abraça com todo carinho ali no seu colo e pede a Deus que aquela criança possa se acalmar, o que ela está fazendo? Ela não está sendo uma intermediária? Nesse instante, rogando ao Pai auxílio para aquele irmão, a gente está pacificando, a gente está curando. Então por que a gente não faz isso mais vezes? Por que a gente não está abrindo os nossos braços a fim de acolher? Não está impondo as nossas mãos, não para bater, mas assim para curar, para pacificar, para auxiliar. A gente tem esse poder, mas a gente não está acreditando. A essência divina que dormita, continua dormitando em cada um de nós. Por quê? Nós não estamos acionando essas potencialidades que estão dentro de cada um de nós. Nós recebemos essas potencialidades da misericórdia divina, a fim de que elas sejam colocadas em ação e vão em direção em todos aqueles que precisam. Mas o egoísmo, o orgulho, a nossa vaidade ainda está impedindo da gente fazer essa movimentação. E com isso, atravancando o nosso progresso moral. E deixando com que mais e mais corações continuem sofrendo. Assim como nós mesmos. Vamos lá. Nesse sentido, a fé, ela significa, quer dizer, nesse sentido dessa movimentação, a fé que todos nós precisamos ter em nós mesmos e que nos auxilia no alcance dos objetivos e que não se limita às coisas materiais. Porque às vezes a gente tem fé na nossa potencialidade, sim, né? Eu estudei muito, eu trabalhei muito e hoje tudo isso que eu conquistei, e a gente só está pensando no material quando assim está falando, é fruto do meu trabalho. Se eu tive essa condição, o outro também teria. Será, meus irmãos, que funciona desta maneira? Às vezes um teve mais condições de estudos, mais recursos que puderam financiar esses estudos, esses conhecimentos, para ele hoje ter conquistado isso. E tantos outros não têm as mesmas oportunidades. Então a gente não pode ser hipócrita a ponto de achar que é só o nosso esforço, porque aí está envolvido a arrogância, o pedantismo, de que a gente, às vezes, até não precisa de Deus para conquistar aquilo que a gente tem hoje. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, e ele não se limita às questões materiais, mas que também nos auxilia no desenvolvimento de uma habilidade,
aquela que nos ajuda a vencer um vício, a refrear uma má tendência. Então, não é só na conquista moral, mas vencer as inferioridades que nós ainda conservamos dentro de nós, de repente um vício, de repente uma dificuldade que a gente tem e precisa trabalhar. Então, é esta fé que vai poder nos dar esta força, quando a gente acredita que é capaz de vencê-la. Seguindo, Kardec, quando a gente estuda este capítulo, ele vai nos falar que a fé pode ser aplicada em dois campos distintos, no campo material e no campo espiritual. No campo material, ele chama a fé de humana. No campo espiritual, ele chama a fé de divina. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos ver cada uma agora. A fé humana é a fé que representa a crença em nossa capacidade de realizar uma tarefa material. O que a gente já falou aqui um pouquinho, né? Então, assim, a gente tem a plena capacidade de estar realizando e conquistando os nossos sonhos, os nossos objetivos, de planejar e colocar uma ação em movimento, a fim de que a gente possa desenvolvê-la e alcançá-la. Tudo bem até aí? Vamos lá. A fé humana, ela precisa estar associada à humildade e à racionalidade, aquilo que eu estava falando antes também, pois de maneira exagerada, ela pode se transformar em arrogância, em pedantismo, orgulho e vaidade. Então, é esse cuidado. Se a gente não associa essa nossa capacidade de conquistar e de realizar as tarefas com humildade e racionalidade, é muito fácil a gente se perder dentro desse processo. A fé divina é aquela que orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo. É aonde a humildade se faz. Não depende só de nós. Existe uma força maior que a gente pode chamar, dependendo do lugar que a gente frequenta ou da fé que a gente professa, deste ou daquele nome. Mas que existe esta força que a tudo comanda, que a tudo conduz. E aqui a gente chama de Deus, né? Que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. E no reconhecimento de Deus como nosso Pai Criador, de amor e de justiça. É amor que é direcionado a todos os corações, a todo instante, mas é sobretudo de justiça, porque a cada um de nós será cobrado de acordo com as nossas ações. Era essa fé que movimentava Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier. Quando esses irmãos associavam esta fé, essa crença neste poder maior e se recusavam, então, como a Madre Teresa, qual o comportamento esperado diante da sociedade de uma madre? Ficar enclausurada, não é isso? Estou certo ou não estou, gente? Sim. Mas quando a gente fica enclausurado, só rezando, achando que isso é o suficiente, será que a gente está sendo útil como a gente deveria? Era a fé que movimentava. Ela saía, né, dos muros que cercavam, né, que a cercavam, para ir de encontro àqueles que precisavam, dos doentes, dos estropiados, dos famintos, e fundou diversas instituições ao longo do planeta para auxiliar esses irmãos. É a fé que movimentou Gandhi, que ao invés de incentivar uma guerra, conseguiu libertar a Índia do poderio da Inglaterra sem um tiro, sem uma arma. Era a mesma força que motivava Chico Xavier, trazendo as suas cartas consoladoras, trazendo os inúmeros livros psicografados que até hoje continuam sensibilizando e ensinando os nossos corações.
auxiliando irmãos em ambos os planos da vida, o material e o espiritual. Esses irmãos já conseguiram associar a fé, né, que eles tinham com essa fé divina, para se movimentar em favor de todos aqueles que precisavam. Aí alguém pode falar assim, mas Alain, você pegou expoentes, espíritos que se mostraram superiores. Meus irmãos, todos nós somos capazes de fazer dentro da nossa realidade. Se a gente não é um Chico, uma Madre Teresa, um Gandhi, será que eu não posso fazer a diferença na minha família? No meu ambiente de trabalho? Na minha comunidade? No centro onde eu atuo, onde eu vou buscar algum recurso, qualquer que ele seja? Será que eu não estou movimentando a minha fé também para auxiliar? E automaticamente ser auxiliado, porque é uma troca sempre. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer a revolução, transformar o mundo. Gente, essa é a missão de espíritos que tem um comprometimento maior, que vem aqui em missão mesmo, sabe? Mas de repente, a nossa missão é que vai contribuir para que este irmão que virá para transformar de repente uma comunidade, ganhe força e incentivo. Ele veja ali uma semente que foi plantada, do tamanho de um grão de mostarda, que pode, depois de brotar, ser uma árvore muito frondosa. Mas começa como? Nos pequenos esforços, que nós precisamos fazer diariamente para vencer a quem? A nós mesmos. Então, esses irmãos entenderam a necessidade de associar a religiosidade com a racionalidade. E é isso que a nossa doutrina nos fala, né? Não basta ficar só orando. Precisavam agir, colocar em ação a caridade, a fraternidade, o amor. E aí a gente entende a importância da doutrina espírita, né? Ela ressalta que precisamos ter uma fé racional. Não basta crer ou ver. É necessário compreender. A gente acredita porque a gente entende, porque a gente sabe. Então, é um passo à frente desta questão. Não podemos mais ficar querendo observar se existem as feridas marcando ali. A gente já compreende, e aí faz toda a diferença. Esta é a fé racional, porque ela também vai nos auxiliar em outras questões. A irracionalidade da fé traz como consequência os absurdos, os exageros, que sem limites, eles vão desencadear o fanatismo e o extremismo. Hoje, em pleno 2023, o que a gente tem visto? Acabou o fanatismo? Acabou o extremismo? Ou a gente percebe uma movimentação dessas forças no sentido de que estão provocando um impacto muito grande na nossa sociedade hoje? Porque elas estão pautadas o quê? Na irracionalidade da fé. Só importa aquilo que eu acredito, não me interessa o que o outro sente, percebe, compreende ou professa. E quais são as consequências, meus irmãos? Quantas guerras não são travadas em nome de Deus? Mata-se em nome de Deus. Faz algum sentido para nós? Quantos conflitos e males são gerados pela intolerância? Não tem mais tempo para intolerância, meus irmãos. É preciso respeito, é preciso amor. É preciso cultivar essa essência divina. Enquanto a gente estiver alimentando esse tipo de sentimento em nós, a gente se distancia de Deus e fecha as portas para entender no outro o irmão tão merecedor quanto nós. Quanta violência e sofrimento que tem origem no preconceito, de toda a espécie. Porque é a ignorância que está falando.
O preconceito, a intolerância, a violência, os sofrimentos, as guerras, elas são frutos do quê? Da nossa ignorância. Porque a gente não está despertando para aquilo que efetivamente importa. Se a nossa fé estivesse efetivada em nós, Deus seria a razão, e o amor seria o propósito. E onde há Deus, onde há amor, não existe conflito, não existe intolerância, não existe violência. Amanhã a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Não ia falar isso. Mas a gente precisa atentar. A cada minuto, uma mulher sofre com a violência doméstica. A gente está professando amor? Onde a gente se perdeu? Quais são as conexões que nós estamos fazendo a fim de que nós, enquanto sociedade, estamos alimentando de alguma forma esse tipo de comportamento? Não podemos fechar os nossos olhos, meus irmãos. É um ser humano que está sendo violentado, maltratado por um outro ser humano. Mas enquanto esta consciência não vier, enquanto este fruto deste amor não tocar os nossos corações, a gente vai continuar matando, a gente vai continuar agredindo, a gente vai continuar ofendendo, a gente vai continuar humilhando. E não é tão ruim quando as consequências desses atos chegam até nós. Então por que a gente está reproduzindo ainda? Ah, Alain, mas eu não faço isso. De repente a gente não é o autor desses atos infelizes. Mas será que a gente, de alguma forma, com os comentários maldosos, com os pensamentos desenfreados, a gente não está alimentando esse tipo de atitude? Será que a gente não está apoiando de alguma forma? Gente, não tem espaço para isso mais. A gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. A espiritualidade vem falando que está sendo feito este processo, né, da transformação do planeta, de provas e expiações em regenerado. Quantos e quantos desencarnos coletivos estão havendo? Aqueles que não estão comprometidos com esse processo estão sendo retirados e muitos não terão mais a oportunidade de reencarnar no planeta Terra. A gente já parou para pensar nessas consequências? Porque aqui estão as nossas raízes, aqui estão os nossos amigos, aqui estão os nossos corações. Imagina a gente ser retirado para um outro planeta e se distanciar desses corações, dessas raízes. É ou não é um processo penoso? Mas será que nós só vamos aprender dessa forma, com a dor? Então, ainda há tempo da gente fazer essa movimentação. Quando a gente age com essa irracionalidade, a gente funciona como uma lâmpada suja. Uma lâmpada suja, ela não deixa de ser uma lâmpada, mas ela não funciona da forma ideal. Ela não cumpre o seu papel. Por quê? A sujeira impede que seu brilho, que a sua luminosidade possa iluminar os ambientes. O tempo se esgotou, gente. A gente tinha coisa mais para falar, mas eu acho que fica essa reflexão. Que tipo de lâmpada somos nós? Nós podemos tirar a sujeira no sentido das imperfeições, dos vícios, das mazelas, das más paixões que têm impedido com que a nossa luz brilhe. Vós sois luzes. Vós podeis fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais, desde que acreditemos nisso. Então vamos limpar, vamos aproveitar este momento que aqui estamos, que passaremos pelo passe, que passaremos por esta movimentação de espíritos abnegados que aqui vêm a fim de nos beneficiar para fazer esta limpeza. Saiamos daqui melhores. Peçamos a Deus que leve tudo isso que já não cabe mais em nossos corações,
para que seja reciclado junto à natureza, para que a gente saia daqui iluminando não só os nossos passos, mas os passos de todos aqueles que estão ao nosso redor e que também precisam. Que Deus nos abençoe neste propósito, hoje, agora e sempre. Gratidão, meus irmãos.